É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de desejar uma boa noite a todos os professores e professoras da Universidade, da Sala dos Professores, que é, como a professora Nádia falou, um braço da Universidade Corporativa. E juntos nós vamos crescer, nós vamos aprender. E estamos aqui nessa noite para aprender juntos sobre a formação do leitor. Vamos começar com uma reflexão. Como você se formou como leitor? Você terá a oportunidade de, ao final do curso, já no finalzinho da aula, estar externando isso, estar expressando sobre a sua memória, resgatando a sua memória de formação, como você aprendeu a ler. Estamos aqui com um grupo, vocês, né, professoras, professores, extremamente interessados a saber sobre esse assunto e nós estaremos pensando juntos sobre isso. Quando a gente pensa em como aprendemos a ler, como nos formamos como leitores, algumas memórias vêm à nossa mente. Essas memórias, elas podem ser doces ou podem ser memórias amargas. Eu tenho memórias doces e memórias amargas do meu processo de formação, da minha formação como leitora. E eu, no decorrer da aula, no decorrer desse curso, eu estarei indicando algumas leituras literárias e algumas leituras de cunho pedagógico e linguístico para nosso aperfeiçoamento. Uma troca de ideias aqui com vocês. E o primeiro livro que eu gostaria de indicar é esse aqui. O nome do livro é Uma História da Leitura, de autoria de Alberto Mangel, um dos grandes especialistas de leitura. E ele fala nesse livro aqui, fininho, como vocês podem ver, ele fala sobre essa questão das memórias doces e das memórias amargas. E em algumas formações que eu tive o privilégio de participar, e principalmente uma formação que eu participei como aluna de uma aula, né, com um professor também que pesquisa sobre leitura, ele fez uma prática de linguagem na sala de aula e nos fez refletir sobre isso. Como nós nos constituímos como leitores. Porque isso nos forma como sujeitos, isso nos forma como pessoas que somos, inclusive como profissionais e como professores, educadores que somos. É muito importante a gente pensar, refletir, resgatar essa memória. E nós deveríamos, né, e propus isso também em algumas capacitações, escrever como que foi, como nos formamos como leitores. E, em geral, o que eu pude constatar, e nós constatamos também nesse momento de aula, por meio das discussões, é que as memórias do lar, as memórias da avó lendo antes de dormir, as memórias do pai contando uma história, as memórias de casa são afetivas, são memórias doces, portanto. E as memórias escolarizadas, infelizmente, a memória de leitura na escola, é, para algumas pessoas, uma memória amarga. Uma memória que está ligada a uma punição, uma memória que está ligada não a uma leitura para prazer, mas uma leitura para se fazer atividades. Então, estamos aqui para resgatar também essa memória, porque por meio desse resgate, nós podemos nos tornar professores melhores, mais qualificados, professores que eduquem para a sensibilidade, que é algo que nós podemos ver, e isso é profético, é bíblico, está faltando na nossa sociedade, essa educação para a sensibilidade. Nós iremos pensar também sobre as estratégias, as facetas de aprendizagem, nós pensaremos também sobre os tipos de leitores, o que é a compreensão leitora, e analisaremos também, que é o foco dessa sala de professores, e é por isso que nós estamos aqui nesse mesmo ambiente juntos, nós pensaremos em práticas. Como colocar toda essa teoria na prática de sala de aula, nos seus momentos de leitura e como desenvolver esses momentos aí na sua escola. E esse é o foco por quê? Porque a teoria sem prática é algo vazio, é algo sem sentido. Então não teria sentido a gente estar aqui falando de teoria, e total e teóricos, se a gente não pensar na prática. E como o nosso aluno vai estar recebendo isso
e como ele vai se formar como leitor por meio dessas reflexões, desse resgate da nossa memória, que nos fará pensar, analisar e transformar em prática ou perpetuar algo que foi positivo na nossa memória de leitura. E vamos começar pensando sobre para que serve a leitura. Qual que é a importância da leitura? A leitura é importante, primeiro, para a cognição. A leitura é importante porque nós aprendemos por meio dela. Nós nos informamos, nós nos formamos, já falamos aqui, como sujeitos. Isso é importante para a vida, não só para a escola. Mas a leitura também é importante por alguns outros motivos. E há alguns teóricos, e principalmente alguns professores que estão ali na sala de aula, estão aí convivendo com os alunos e também expressam essa questão, que um tipo de leitura em específico, ele forma leitores. Leitores apaixonados pela leitura. E muito se fala hoje, e alguns exames do Ministério da Educação, algumas provas nacionais, algumas avaliações, demonstram isso, por meio dos seus dados, dos seus resultados, que há muito o que se fazer no nosso país, na nossa sociedade, na escola brasileira, porque os alunos não estão lendo. E isso é constatado na questão da falta de interpretação e de compreensão desse texto. Mais à frente estaremos diferenciando esses termos. O que é interpretar e o que é compreender? Será que é a mesma coisa? E uma dessas teóricas, que também é professora, Maria Helena de Moura Neves, ela escreveu um livrinho, esse sim fininho, chama O que é leitura? Nesse livro, ela fala da leitura sensorial, a leitura que desperta os sentidos. Por que é importante que desde a tenridade, desde a educação infantil, a criança tenha contato com livros? Às vezes a criança, e eu tenho 2 filhos, o Gabriel de 5 anos e a Giovana de 2 aninhos, a criança pequena, a criança ainda em idade pré-escolar, ou às vezes que nem está na educação infantil, enfim, o bebê, ele precisa ter contato com livros e com a leitura, e com uma voz que leia histórias, leia poesias, que converse com ele. Por que isso é importante? Porque desperta os sentidos. Às vezes o bebê vai estar comendo o livro, vai estar mastigando. E você que tem filhos, eu tenho certeza que você já passou por isso. Que às vezes o livro está assim, ó, parece que um ratinho roeu. Né? Foi o filho, foi o teu bebê. Eu tenho vários livros assim, livros dele, às vezes alguns até meus, que eles fizeram isso. Porque essa é a leitura sensorial. É importante que seja oportunizado desde a tenridade o contato, o manuseio, pegar o livro, cheirar o livro, saber o que é o livro. Isso é importante. A leitura para apreciação estética. O que é apreciação estética? Estética tem a ver com beleza, tem a ver com apreciar o belo. Quando a pessoa ela é uma leitora, seja você sendo leitor, seja a criança que já está alfabetizada, letrada, ela tem essa capacidade de colocar em prática suas habilidades de compreensão leitora e ler o livro, o texto sozinha, o que acontece? Ele vai conseguir diferenciar aquilo que é bom daquilo que não é. De um texto bem escrito, daquele texto que poderia ser melhorado. Então, isso é apreciação estética, essa diferenciação, apreciar a beleza, apreciar textos bem escritos. E também temos, por último, que é objeto, inclusive, da minha pesquisa, que eu estou desenvolvendo, a leitura-fruição. E há um pesquisador chamado Roland Barthes, ele também é professor e teórico, e isso eu acho extremamente relevante. Ele sabe o que nós passamos, ele conhece a nossa vida de ser professor, de ser educador, e ele diz que a leitura-fruição é a leitura que forma leitores, porque é a leitura para o prazer em ler. E tem um outro teórico chamado Vanderlei Geraldi, você já deve ter ouvido falar nele, é um grande pesquisador aqui brasileiro também, professor, e ele diz assim, ele fala que na revista Teoria e Prática, um artigo que ele publicou nessa revista, também é bastante famosa, ele diz que esse tipo de leitura ela é aquela leitura descompromissada com o resultado. Ela tem resultado, mas a gente precisa, às vezes, se despreocupar, se desprender de certas convenções escolares, de que é preciso sempre, ao ler um texto, analisá-lo, produzir algo. Então, é aquele momento que você pode oportunizar os alunos ali 10 minutos antes de começar determinada aula,
que ele escolha o livro, dentre aqueles que você previamente selecionou, né, que se harmonizam com a nossa filosofia adventista, com a nossa pedagogia, como a Bíblia, né, que expressem valores, que ele leia, ele escolha esse livro e que ele leia naquele instante, naquele momento. Para quê? Para que ele se forme como leitor, para que ocorra a leitura-fruição, a leitura para o prazer. Gostaria também de ler agora um trechinho, é uma citação que eu acho fascinante. E eu estou aqui com um livro também para mostrar para vocês, uma outra indicação. É um livro maravilhoso, Alfabetização e Linguística, do Cagliari, também é teórico e professor. E ele diz assim: de tudo que a escola pode oferecer de bom aos alunos, é a leitura sem dúvida o melhor, a grande herança da educação. É o prolongamento da escola da vida, já que a maioria das pessoas no seu dia a dia lê muito mais do que escreve. Portanto, deveria-se dar prioridade absoluta à leitura no ensino da língua portuguesa, desde a alfabetização. E eu digo, é desde antes da alfabetização. Olha que ousadia minha. Tem uma revista do MEC, chama Revista Infância, que é voltada para a educação infantil. E essa revista provavelmente já vai ser também disponibilizada para vocês. Está entre os materiais complementares. Nessa revista há um artigo da professora Magda Soares, que atuou como docente e recentemente agora se aposentou, docente da UFMG, e ela diz que antes da criança ser alfabetizada é importante que se tenha contato com livros. É importante que ela leia. É importante que na escola vários modos de ler ocorram. Então, a leitura ali da criança, lendo imagens, por exemplo, não sabe ler, mas sabe manusear o livro, ele sabe ler as imagens, ele sabe, às vezes, contar qual que é a historinha, será que fala aquele livro, mesmo sem ler. Faz uma rodinha e pergunta sobre o que fala esse livro, o que você acha? Essa é uma estratégia de leitura, também, de leitura que envolve a compreensão. E a gente vai estar falando das estratégias mais à frente. Então, antes, na barriga, a criança já, antes de nascer, lê ali a liçãozinha da escola sabatina, lê livros para essa criança. É uma prática que a gente sabe, o bebê chuta, o bebezinho também, mesmo pequenininho, é importante que desde a tenridade mesmo, na barriga, a criança realmente tenha o contato com essa leitura feita por você. E antes da gente prosseguir, eu gostaria de compartilhar com vocês uma memória de leitura minha. E ao final vocês vão ver se foi doce ou amarga. Eu quero contar para vocês aí uma memória de uma professora, que envolve uma professora que eu tive. E ela era super chique, assim, sabe? Muito chique, ela usava assim lenços, ela usava assim, sabe, uns ternos, umas coisas assim. Era uma mulher assim, bem elegante mesmo. E essa professora novata na nossa escola, eu estudava num colégio em Curitiba, eu sou assim, sabe, nômade, só assim, um parênteses nessa aula. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, fui criada em Curitiba, até os 15 anos morei em Curitiba, e agora estou em Goiânia. Né? Então, assim, só andando. Deus sabe os caminhos que trilharei, né, no ano que vem e nos anos posteriores. Mas bem, voltando à história. Essa minha professora, muito chique, eu estava na 7ª série, que era série na época, e essa professora chegou, toda elegante, como sempre, uma mulher assim que era uma das primeiras aulas dela e eu já admirei, né, porque infelizmente o ser humano, a primeira coisa que ele vê é a parte estética, né, exterior, e ela trouxe uma lixeira, tipo um balde vazado, sabe, daquelas lixeiras, aqueles baldes vazados enormes, repletos de livros. Repleto de livros, livros novos, cheirando novo. Você sabe o cheiro, o poder de encanto, o poder de fascínio de um livro novo. E todos ficaram deslumbrados. Especialmente porque alguns alunos, né, já não tinham oportunidade de ter livros novos, né? Não era uma escola assim, onde as pessoas tinham uma condição assim mais baixa, a escola que eu estudava nesse período.
e ficaram fascinados. E ela, então, com a sua Sharp, propôs ali que cada um escolhesse, olha que lindo, cada um iria escolher o livro. E eu pensei, é para ler. Você deve estar pensando também, imaginando aí, criando imagens na sua mente, enquanto eu conto essa história. E eu pensei, é para ler. Mas qual não foi a minha surpresa? Quando essa professora, tão chique, tão elegante, que trouxe livros novos para a nossa turma, ela abriu um armário cinza. Tem esse armário aí na sua escola? Tem esse armário cinza? Lá dentro da sua sala de aula? Daquela cor assim meio nublada? E ela abriu esse armário cinza. E ela tirou do armário, sabe o quê? Cadernos de caligrafia. Cadernos de caligrafia. E a letra da pessoa que vos fala não é uma letra muito bonita, não. A pessoa que tem dificuldade com a caligrafia, eu confesso. E agora o Brasil inteiro já está sabendo dessa dificuldade minha. E essa professora, então, ela tirou os cadernos e